começando mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez a gravação do 9º episódio do Bem-Estar e Construção. Sim, você não viu tudo o que aconteceu antes, mas é a terceira vez que a gente está gravando esse episódio. A Duda já está cansada de falar sobre a síndrome do edifício doente e eu, vou aprendendo cada vez mais aqui, junto com você que está nos acompanhando aqui na plataforma Escala Humana. Agradecendo os nossos amigos da Simoneto Grupo do Arte. Parece até que eu já falei isso antes, né? Estou tendo um déjà vu. E também os nossos amigos da Macrovision, Persol Persianas e Ketemove Prime. Aliás, Ketemove Prime que vem aí com o programa com a gente, né, Duda? É isso aí. Vai participar, né? Legal. Síndrome do edifício doente. O que é a síndrome do edifício doente, Duda? Pois é pra ser piada, né? Era pra ser uma piada. É quando a gente começa um programa muito sério... Alexandre. Tô mal. Vai lá. Alexandre, quando a gente começa um programa muito sério, né? Dá um problema na gravação que é pra descontrair mais, né? Claro, é evidente, isso é uma técnica. Síndrome do edifício doente é um assunto muito pesado pra gente falar sério, né? É muito pesado e é um assunto que eu tenho vivenciado e os meus vizinhos, principalmente, têm vivenciado toda noite quando eu acordo às 4 da manhã pra tossir. E não para de tossir. Não, mas aí tu exatamente. sabe que eu tava pensando o seguinte, tu vê como a gente faz um conceito errado quando a gente não entende, tá? Porque eu sempre levo, e eu tenho uma tendência a, de uma certa forma, humanizar as coisas. Então, quando tu trouxe essa pauta do síndrome do edifício doente, pra mim era uma coisa do tipo assim, a cidade tá doente, as pessoas... Mas não, né? Não é bem especificamente... É bem prático, né? Exatamente. Eu fico viajando, tipo assim, umas coisas meio poéticas. A cidade... Não, cara, tem a ver mesmo diretamente com a saúde, né, Duda? Exatamente. Então, a síndrome do edifício doente, eu vou falar tudo de novo mesmo, tá? Gente, só pra explicar, a gente já gravou, mas como teve um problema aqui com o áudio, a gente parou, e a Duda já tava 15 minutos falando, eu já tinha saído da sala, fui pegar um café, e quando eu voltei, eu disse, Duda, deu problema. Agora ela vai falar de novo, é claro. Eu vou falar de novo, mas é que a gente nunca sabe se o Alexandre tá falando sério ou ele tô tá falando sério. brincando com a gente, né? Tô falando sério. Tá, então a síndrome do edifício doente, ela é realmente tratada como uma questão de saúde pública desde 1982 pela Organização Mundial da Saúde. Né? Na época, vou contar de novo a história, Vai lá. houveram registros de internações de hóspedes do mesmo hotel. Um edifício na Filadélfia que já estava bastante deteriorado. E todas essas internações foram relacionadas a problemas respiratórios causados por legionela, que é uma bactéria que está presente no mofo, no bolor das paredes, principalmente internas das edificações, que são mal ventiladas, que são mal mantidas, né? Certo. Que são mal iluminadas e tal, que não são limpas com frequência. E então, naquela ocasião, a gente passou a entender que o quanto a qualidade dos ambientes pode interferir diretamente na saúde dos usuários. Né? E aí uma série de estudos começou a ser desenvolvido relacionando questões frequentes de problemas de saúde de determinados grupos de pessoas que frequentavam um mesmo ambiente, a qualidade desse ambiente propriamente dito. Né? Então, se avaliava a qualidade da manutenção de limpeza, a qualidade da superfície dos materiais de revestimento desses ambientes, Certo. a qualidade da ventilação natural, a qualidade da ventilação artificial, a filtragem do ar, né, as trocas de ar que aconteciam nesses ambientes e a própria iluminação natural. Então, assim, além das questões de sintomas respiratórios, foi constatado que muitos problemas relativos à qualidade do ambiente podem causar coceira nos olhos, podem causar irritação na garganta, sonolência, até alguns distúrbios do sono. Né? Os distúrbios do sono, mais especificamente, são ligados à qualidade da iluminação, né? Principalmente de ambientes que recebem iluminação exclusivamente artificial, e essa iluminação não está bem regulada
em relação à iluminação externa natural, né? Aos ciclos de sono e vigília, né? Então, assim, a gente sabe que existe um arco de intensidade de iluminação do início ao final do dia, né? Da exposição solar. E a iluminação interna mais adequada, ela teria que, de uma certa forma, replicar esse espectro para que a nossa produção hormonal não seja afetada, né, em função da luz que a gente artificial que a gente está recebendo, afinal, em ambientes que a gente fica em longa permanência, né, como ambientes de trabalho, ambientes escolares, ou propriamente residências, né? Então, além disso, muitos problemas foram relacionados a, por exemplo, fadiga, sonolência, baixa de produtividade. Esses problemas todos também estão relacionados à qualidade interna do ar. Então, a gente sabe que ambientes mais com um ar mais contaminado de compostos orgânicos voláteis, que é o pó, né? Partículas suspensas no ar, esses ambientes que são menos ventilados, eles podem sim causar esse efeito, né, de sonolência, né, nos usuários do ambiente. E com isso, consequentemente, a gente tem uma baixa da produtividade dessas pessoas, uma baixa da criatividade e do foco atencional, né? Então, essas são informações muito importantes para que a gente entenda o quanto os ambientes nos afetam, né? A gente entender de síndrome do edifício doente, na realidade, nos traz uma série de informações preciosas para que a gente faça um projeto de melhor qualidade, evitando que esses sintomas apareçam nos usuários, né? A gente não quer dizer com isso que esses sintomas, eles aparecem exclusivamente em função da qualidade ambiental, porque outros fatores podem influenciar isso. Mas sim, a qualidade do ambiente pode causar todos esses males à saúde dos usuários, né? Então, isso é bastante importante. E aí, quando a gente fala que essa é uma questão de saúde pública, a gente fala justamente dos casos em que a qualidade ambiental que as pessoas... a qualidade ambiental dos lugares que as pessoas habitam por longos períodos é muitas vezes tão baixa, né? São ambientes tão mal projetados ou às vezes nem projetados, né, Alexandre? São ambientes simplesmente surgidos, né, construídos sem um planejamento, né, sem nenhum conhecimento. Com grande grau de insalubridade. Ali, exatamente. Né? Esses ambientes, eles são fatores de agravamento dessas causas de doenças, né? Então, a gente acaba tendo uma sobrecarga, né, nos ambientes de saúde pública em função da baixa qualidade ambiental dos lugares que as pessoas habitam, né? Então, em países como o Brasil, a gente tem esse problema muito acentuado, né? A gente sabe que existem comunidades inteiras que não respeitam um planejamento, assim, uma parametrização construtiva, né, na locação das casas, na locação dos estabelecimentos e tal. E isso provoca uma baixa qualidade ambiental em função de que não existe uma previsão adequada de ventilação desses ambientes, não existe uma previsão adequada de iluminação natural para esses ambientes e, obviamente, em função disso, de se tratar de locais com bastante dificuldade econômicas, enfim, a gente acaba tendo também ambientes que não têm revestimentos adequados para a manutenção
manutenção da saúde desses usuários, né? Então, ainda que sejam ambientes que estejam limpos ou que sejam limpos com frequência, a superfície dos materiais, ela acaba acumulando ou muita umidade, né? E aí gerando bolor, enfim, e outras coisas, ou acumulando muito pó, e elas são de tal forma rugosas e ásperas que são impossíveis de serem limpas com frequência, né? E de que mesmo limpas, a gente não remove, né, aquelas partículas contaminantes daquele ambiente, né? Tu sabe que, bom, a gente passou esse período dessa enchente, deu quanto tempo? Um mês, né? Sim. Acho que Sim. um mês e pouco Alguns ali, lugares né? ficaram mais de 3 semanas submersos. Submersos, né? Inclusive, tem uma arquiteta aqui de Porto Alegre que ela disse que ela mora numa região que não foi afetada pelas enchentes, mas chegou perto ali, e que de uma hora para outra ela começou a notar mofo dentro da casa, do apartamento dela, coisa que ela disse que nunca aconteceu, e o ambiente mofado, as plantas mofadas, e ela atribuindo a isso daí. Daí eu te pergunto, Duda, tudo isso que a gente viveu e toda essa umidade aí vai contribuir num curto, médio e longo prazo para o agravamento desses sintomas e dessas doenças? Certamente, Alexandre. Eu acho, inclusive, que a gente tem visto esse monte de gente doente aqui em função dessa super umidade, né? Então, os ambientes, eles, assim, fazendo uma analogia bem simplória, mas eles são esponjas, né, dessa Sim. umidade toda. Então, os rebocos, as alvenarias, as pedras em geral, as madeiras em geral, elas são superfícies que são muito absorventes da umidade, né? E aí essa umidade, ela é transferida para dentro dos ambientes, e sem ventilação adequada, sem limpeza adequada, sem uma iluminação adequada, elas acabam, sim, gerando mofo, né? E ainda que a gente não esteja num inverno muito rigoroso ou num inverno muito úmido, a gente já convive com esse problema, né? Tendo passado por esse período de enchente, é muito pior, né? Porque locais, as cidades que têm 4 estações bastante definidas e que às vezes num mesmo dia uma amplitude térmica muito grande, elas elas representam um grande desafio na hora da escolha dos materiais construtivos, porque a gente precisa priorizar alguma das estações climáticas, né, para gerar mais conforto para aquele usuário, né? Então, nem tudo que funciona bem para o calor vai funcionar bem para o frio, né? E vice-versa. Então, é bastante desafiador a gente escolher materiais, né? Escolher como serão as superfícies dos ambientes, nesses casos onde a gente tem uma amplitude térmica tão grande num mesmo dia e uma variação térmica anual enorme, né? O que tu priorizaria? Eu acho que depende bastante do uso, né, do ambiente. Mas, em geral, se nós tivermos condições de termos superfícies mais lisas, que a gente possa limpar com mais facilidade, é melhor, porque quando nós tivermos, por exemplo, uma estação mais fria, a gente pode trazer mais conforto e aconchego para esse ambiente com têxteis, né? Botando um tapete que possa ser lavado com frequência, botando almofadas que possam ser lavadas as capas, cortina e tal. Então, a gente consegue agregar conforto a um ambiente que tem uma baixa manutenabilidade ou uma fácil manutenabilidade, né? E que, ao mesmo tempo, num período de mais frio, a gente consiga vestir esse ambiente, né? Para ter mais conforto. Mas, quando a gente fala em desempenho de envoltória, né? Que é fachada, né? Como as fachadas funcionam melhor. As fachadas que têm um maior potencial de isolamento térmico, elas tendem a ser as mais adequadas para esses lugares,
porque as diferenças climáticas, assim, essa oscilação térmica que ocorre no ambiente externo, ela acaba afetando menos o ambiente interno. Longo prazo, obviamente, o ambiente interno será afetado, né? Mas curto prazo a gente consegue ter mais proteção. A gente diz que existe mais eficiência nessa envoltória quando a gente consegue manter um isolamento maior entre temperatura interna e externa. Perfeito. Tô vendo que eu sou a prova viva aí, né, do que anda acontecendo, né? E é incrível como eu tenho circulado entre as pessoas e no começo eu achei que, não, eu sou um caso, uma exceção, né? E eu tô dentro da regra nesse momento, porque Exatamente. tu vai em todos os lugares, tem alguém tossindo, e eu não sei se a gente está ainda muito impactado por essa situação, se isso já acontecia em anos anteriores, e agora, como a gente viveu isso, a gente está, né, mais atento, e talvez não seja tanto assim, mas o que eu noto é que há muitas pessoas com isso. E eu não sei se também não está ligado, Duda, à questão do nosso próprio dia a dia, né? Do estresse, da corrida que todos nós estamos Sim. fazendo diariamente. Não temos tido tempo, inclusive quando tem sol, né? Às vezes a gente nem sai de casa, prefere ficar no ar-condicionado, prefere, né, ficar no conforto da casa, olhando uma série, deixa de tomar esse banho de sol que tanto faz bem, né? Dentro, obviamente, respeitando alguns horários também, né? A luz do sol ela é super importante. Eu vou falar, né, do ambiente construído. Para nossa saúde é óbvio, né? Ela é muito importante, mas para o ambiente construído, ela é extremamente importante na sanitização dos ambientes, porque, por incrível que pareça, mas a iluminação solar ela esteriliza bastante as superfícies, né? O calor do sol esteriliza bastante as superfícies, né? E isso é bastante óbvio quando a gente fala do mofo, por exemplo, né? Ambientes onde a gente tem incidência direta do sol, esses ambientes não mofam, né? Então eles são a gente vai ter a presença de mofo, de bolor em pequenas cavidades, né, de alguns revestimentos que possam estar voltados para o sol, mas onde bate o sol diretamente com frequência, né? A gente não tem essa formação, né? Esses tempos me perguntaram porque numa fachada norte havia a mancha escorrida, né, na fachada, escurecida, que parecia ser uma mancha de mofo. Então, assim, na realidade, quando a gente está falando de superfícies que ficam expostas ao tempo, superfícies de materiais construtivos que ficam expostas ao tempo, em meio urbano, a gente tem diversas questões que agem sobre essas superfícies que podem causar esse emboloramento, né? Então, além da chuva e da dilatação dos materiais, que às vezes retém a umidade e depois, quando ele está retraído, ele encapsula essa umidade, né, numa barreira que o sol acaba não conseguindo eliminar. A gente também tem a questão de toda a poluição que tá suspensa no ar e que depois desce lavando as fachadas com a chuva, que é o que a gente chama de chuva ácida. Né? E ela realmente tem um poder corrosivo sobre os revestimentos. Ácida mesmo. Sim, ela tem um poder corrosivo sobre os revestimentos, né? Então, a gente pode notar, sim, que fachadas, mesmo voltadas para o norte, né, que seria a melhor orientação solar, né, para a nossa região aqui, elas podem apresentar essa coloração de bolor. Mas, enfim, a presença do sol nos ambientes internos, ela é muito... traz muitos benefícios, né? E a gente não tem visto muito sol nos últimos tempos, né? Tem sido um inverno muito cinzento, né, Alexandre? Em países onde os invernos são mais longos, a claridade do dia é mais curta e há
mais dias cinzas do que ensolarados, esses ambientes construídos, eles têm algumas características que nós não temos aqui, porque nós temos um verão que é um oposto disso, né? Uhum. Então a gente tem realmente que lidar com essa diferença tão grande, Contraste né? muito grande, né? Muito grande. Então, nesses países onde há esse frio extremo, poucas aberturas abrem, né? Então as janelas normalmente são fixas. Alguns castilhos menores, eles Uhum. são, a gente consegue abrir, mas eles acabam ficando mais tempo fechados. E eles são móveis muito mais por uma questão de manutenção do que de ventilação natural mesmo. E esses ambientes eles acabam sendo ventilados artificialmente, né? Então, para esse tipo de condição, a gente pode contar com recursos de filtro de ar, por exemplo, né, nesses condicionadores de ar, que acabam garantindo mais qualidade de ar interno, né, do que um ambiente que a gente acabe tentando ventilar naturalmente, mas em dias super úmidos, sem luz solar. Né? É importante ventilar, sim, é importante a troca do ar interno, sim, ela é muito importante, mas a gente faz isso também em dias que a gente acaba colocando umidade para dentro de casa. E aí fica difícil a gente escolher, né? O que é melhor? Né? A gente precisa da ventilação natural. Porém, quando eu abro as janelas num dia muito úmido, vai haver uma renovação de ar, mas vai entrar umidade também. Sim, Né? Então, sim. é muito complexo. E Então, como a gente faz isso, né? Eu, no meu apartamento, então, passa o dia, 3, 4 dias chovendo, né? Aquela água, aquele aguaceiro, chuva e umidade. E aí dá um solzinho, eu penso, vou abrir a janela, deixar o ar sim, circular e entra aquele vento frio e tá sim. trazendo a umidade também. É uma escolha que também não é É muito uma fácil, escolha. né? Exatamente. Na realidade, é o ideal, né? Essa é uma atitude positiva. Porém, a gente tem que entender que entrando essa umidade, a gente vai ter que intensificar a limpeza das superfícies depois, né? Entendi. Porque a gente vai precisar eliminar, né, esses contaminantes das superfícies para que não apareça o mofo, né? E que não apareçam também, além do mofo, todos os outros malefícios que essa umidade dentro dos ambientes traz, né? E baixa a qualidade do ar interno, qualidade do ar que a gente respira dentro desses ambientes. E aqueles aparelhinhos para tirar a umidade do ar funcionam? Tudo funciona, tudo é válido, né, Alexandre? Porque realmente é tão desafiador que a gente precisa contar com diversos recursos. Né? Esses aparelhos, eles acabam consumindo luz, sim, né? Eles são ligados na tomada e tal, mas é necessário que a gente reforce de forma artificial, né, a qualificação do nosso ar, porque naturalmente é bastante desafiador, né? A melhor arquitetura bioclimática, a arquitetura mais bem projetada possível, ela vai conseguir mitigar todas essas questões que a gente enfrenta com a nossa amplitude térmica em regiões como o Rio Grande do Sul. Pois é, eu justamente ia te perguntar a respeito disso daí, indo mais lá para o início disso tudo, né? Porque a gente, em algum momento, talvez, né, na maioria das vezes, a gente trata disso quando já está acontecendo, né? No nosso dia a dia. Mas existem ações preventivas em relação a isso? O que eu posso fazer para não chegar nesse ponto de meu ambiente, por exemplo, estar tão úmido a ponto de estar mofando, de ter bolor? Existe algo que eu possa fazer preventivamente, tanto em projeto como depois no dia a dia? As duas coisas, né? Em projeto, a gente chama atenção para essa preocupação bioclimática, né? Então, a edificação, ela tem que estar implantada da forma mais adequada possível, tomando partido das melhores orientações solares e também das direções de vento, né? Dos locais. Então, a gente, na medida do possível, deve buscar provocar uma ventilação cruzada nos ambientes. Se a gente não conseguir fazer isso através de aberturas que estejam em faces opostas da edificação, a gente pode tentar fazer isso com abertura superior e inferior no mesmo ambiente, porque a diferença de pressão do ar faz essa recirculação, né? Ela provoca essa circulação natural.
Em projeto, então, todas essas questões podem ser levantadas e elas podem diminuir muito esses incômodos, tá? Mas diminuir os incômodos. E é claro que no projeto a gente também pode incluir a previsão de artifícios como, por exemplo, os secadores de ambiente, os aquecedores de piso, aquelas serpentinas de aquecimento de piso, que são muito usadas no hemisfério norte, nos países mais frios. Elas realmente trazem mais conforto para o ambiente, porque elas baixam, aliás, elas sobem a temperatura, elas baixam aquela sensação de frio e umidade, né? Elas sobem uns 5 graus, assim, no máximo, a temperatura do ambiente, mas elas, com isso, elas conseguem quebrar um pouco essa umidade, né? Mas isso, em previsão de projeto, sim, é possível, né? Tem um custo, óbvio, né, Alexandre? Quando a gente pensa somente em recursos básicos da arquitetura bioclimática, a gente daí teria que priorizar realmente a posição, né, a implantação dessa edificação no terreno, para a gente aproveitar o melhor possível da orientação solar e da direção dos ventos, e prever que as esquadrias, por mais simples que sejam, por mais que sejam de linhas mais comuns, que a gente faça uma vedação adequada dessas janelas, né? Porque, às vezes, a umidade, ela entra pelas frestas também, né? Então, isso é essencial. E no dia a dia, eu acho que a melhor solução é uma prevenção através de uma limpeza periódica, né? A rotina de limpeza dos ambientes, ela tem que incluir em algum momento, com alguma frequência, uma checagem nas paredes, principalmente nas regiões mais baixas das paredes, perto dos rodapés, no entorno das janelas e nos cantos do forro, né? Nos cantos de cima das paredes. Esses são locais onde a umidade acaba ficando presa, né? Ela não, são cantos, né? Realmente, a ventilação não consegue renovar o ar nesses espaços menores. E entre mobiliário e parede, entre mobiliário e têxteis, né? Entre uma toalha em cima de alguma mesa, ou uma manta em cima de um sofá, essas superfícies têxteis, se elas puderem ser laváveis, também ajuda muito, né? Porque tudo que é têxtil vai funcionar, vai potencializar aquela função de esponja, né? Então, roupa mofada em guarda-roupa é a coisa mais comum que existe, né? Então, a gente tem que manter frequentemente limpas as roupas desse guarda-roupa, né? Sim. Então, eu fui pegar uma jaqueta de couro lá e me apavorei, né? Porque eu usava no o inverno. couro é impressionante, nossa, né? branca, né? Mas é aquela coisa, nunca mais tirei do armário. Quando eu olhei, assim... Mas você não acha também, Duda? Claro, a gente dando uma viajada aqui, né? Que, por exemplo, a questão do aquecimento de piso, né? A gente vive, talvez, junto com Santa Catarina, os 2 estados mais frios do país, né? E a população sofre com o frio, né? Tem gente que gosta do inverno, tem gente que gosta do verão, detesta o inverno, ou detesta o verão, mas a realidade é que tem gente que sofre tanto no inverno quanto no verão. E, normalmente, quem sofre mais são os nossos vovôs e vovós, né? Tendo em vista que toda essa questão, né, do edifício estar doente, das residências, né, se torna uma questão de saúde pública, então acho que deveria ter um olhar mais dos governantes, de quem faz a lei, de que facilitasse o acesso a esse tipo de produto, né? O aquecimento, a vedação. Vamos pensar assim num pacote de medidas. Seria muito interessante isso. Que Qualificasse o